Hoje vamos explorar uma história fascinante que não aparece diretamente nas páginas da Bíblia, mas que faz parte de uma tradição antiga e pouco conhecida. Vamos falar sobre Asenate, a esposa de José do Egito, e uma lenda que envolve seu nascimento e sua conexão surpreendente com a família de Jacó. Na Bíblia, sabemos que Asenate era filha de Potífera, sacerdote de On, uma cidade sagrada no Egito dedicada ao deus Sol, Ra. Ela se casou com José após ele se tornar governador do Egito, e juntos tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mas há uma antiga tradição, preservada em textos judaicos e lendas, que sugere que Asenate tinha uma origem muito diferente, e essa história começa com Diná, a irmã de José. Você se lembra de Diná? Ela era a única filha de Jacó com Lia, e sua história é marcada por um episódio trágico. Em Gênesis 34, lemos que Diná foi violentada por Siquém, o filho de Amor, o Eveu, quando a família de Jacó estava em Canaã. Esse incidente levou a uma série de eventos violentos, com os irmãos de Diná, Simeão e Levi, vingando a honra de sua irmã ao atacar a cidade de Siquém. Mas o que aconteceu com Diná depois disso? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, mas é aqui que a lenda começa a preencher as lacunas. De acordo com essa antiga tradição, Diná teria engravidado de Siquém, e para proteger a criança da vergonha ou de qualquer perigo, Jacó e sua família decidiram enviá-la para longe, para o Egito. Lá, a criança foi adotada por Potifar, um oficial do faraó, e por sua esposa. E assim, a menina passou a ser conhecida como Asenate, filha do sacerdote de On. Imagine o que isso significa. Se essa lenda for verdadeira, Asenate, que mais tarde se casaria com José, seria na verdade sua sobrinha, filha de sua irmã Diná. Essa revelação adiciona uma camada completamente nova à história de José e nos faz repensar a dinâmica familiar envolvida. Quando José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e levado ao Egito, ele mal poderia imaginar que um dia se casaria com uma mulher que, na verdade, fazia parte de sua própria família, embora isso tenha sido um segredo até mesmo para ele. Essa lenda tenta explicar como José, um hebreu fiel, poderia ter se casado com uma mulher egípcia, preservando ainda a linhagem de Jacó dentro do povo de Israel. É uma tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com as tradições e valores culturais da época. Essa história também revela o quanto a fé e a cultura interagiram ao longo dos séculos para criar interpretações que tentam fazer sentido de todas as nuances da história bíblica. No entanto, é importante lembrar que essa história não é encontrada no texto canônico da Bíblia, mas sim em tradições posteriores. Mesmo assim, ela oferece uma perspectiva fascinante e nos faz refletir sobre como os antigos interpretavam e transmitiam essas histórias ao longo das gerações. Seja como for, a história de Asenate, seja como filha de Potífera ou, segundo a lenda, filha de Diná, permanece como um exemplo intrigante de como as pessoas tentam entender e preservar suas tradições e histórias, mesmo diante de eventos que podem parecer contraditórios ou misteriosos. E, no fim, essa lenda nos lembra que as histórias da Bíblia são ricas e complexas, cheias de camadas que continuam a nos surpreender e inspirar, mesmo milênios depois.